Olá, tudo bem por aí? Começamos agora a nossa segunda edição do dia, aqui no Mundial Telenotícias, do nosso programa de análises e opiniões. Apenas isso, tá? No dia seguinte à captura de Nicolás Maduro por forças americanas, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou que o governo cubano está em muitos apuros por apoiar o regime venezuelano com assessoria de segurança e guarda-costas, sem confirmar ações específicas, mas sinalizando ameaça à Havana. Cuba condenou o ato como terrorismo de Estado, mobilizou protestos em apoio à Venezuela e, via TV estatal, confirmou a morte de 32 guarda-costas cubanos neutralizados pela Força Delta durante a operação. O presidente Miguel Díaz-Canel endureceu o tom em pronunciamento público em Cuba, defendendo a soberania. Enquanto isso, Nicolás Maduro, transferido para Nova York, já começou a delatar a turma, revelando suposta rede de narcoterrorismo que beneficia pelo menos 3 presidentes europeus em exercício, com detalhes sensíveis sobre nomes, datas, reuniões secretas e até contas bancárias. Informações preliminares indicam financiamento de campanhas eleitorais via narcotráfico, ecoando delações como a de Hugo El Pollo Carvajal. No Brasil, ligações com o regime venezuelano ganham destaque. Lula apoiou Maduro em 2013 com vídeo elogiando-o como continuador de Chávez. E o casal João Santana e Mônica Moura admitiu em delação da Lava Jato receber mais de 10 milhões de dólares. Não reais, dólares, em caixa 2, diretamente para Maduro, de Maduro para eles. Na campanha de Chávez em 2012, parte de um total de 35 milhões de dólares envolvendo a Odebrecht e Andrade Gutierrez. Membros do Foro de São Paulo. Esses laços levantam suspeitas de envolvimento maior, podendo abalar equilíbrios políticos globais à medida que revelações avançam. E nós vamos analisar tudo isso nessa edição do programa aqui no Mundial Telenotícias. Acompanhe com a gente. Depois que eu conheci o produto de vocês, que eu comecei a usar, minha vida mudou. Eu tive uma remissão da doença, eu tô tomando Articulark, eu tô fazendo coisas que eu não fazia. É muito bom, eu tô me sentindo muito bem, tô conseguindo varrer casa, fazer coisas simples do dia a dia que eu não conseguia mais fazer. Que vocês continuem assim com esse produto maravilhoso, que é o Articulark, que tá tendo um resultado imenso na minha vida. Boa tarde, Paulo, boa tarde a toda a nossa grande audiência. É com grande prazer que eu venho aqui mais uma vez, mais um ano, para trazer benefício para você que está nos acompanhando agora. Presta só atenção, você que sofre com dores crônicas, você que anda com as articulações travadas, você que tem problema com a mobilidade. Nós acabamos de ouvir um depoimento real, sincero, de quem usa o Articulark, o melhor suplemento alimentar contra as dores do Brasil. Gente, esse produto ele é um produto altamente tecnológico, tem todas as propriedades indicadas para quem sofre com dor, é um produto que tem uma tecnologia ímpar, tem tudo que você precisa dentro da cápsula e eu vou contar para você um pouco mais do que esse produto ele vai te oferecer de benefício. Olha só, você tomando o Articulark, você vai ter a reposição da condroitina, do magnésio, da cúrcuma, da vitamina D, da cartilagem C2. E olha só, esse produto ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, hoje o ácido hialurônico ortopédico é o item mais utilizado na ortopedia. É o item mais utilizado em questões graves. Pois é, para quem bateu, quebrou, lesionou, antigamente era cirurgia. E hoje, para quem bateu, quebrou, lesionou, é o ácido hialurônico ortopédico. E esse item já está dentro desse suplemento maravilhoso que é certificado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, com todas as documentações certinhas para que você tenha realmente o resultado que você precisa.
Você que está me ouvindo agora, que sofre com aquele incômodo, anda travado, não consegue dirigir, não consegue trabalhar por conta da dor, você vai ter a oportunidade agora de usar o Articular. Que eu falo para você, comece o ano de 2026 já pensando na sua saúde, porque é o seu maior patrimônio. Esse ano é ano de mudança, é ano de saúde. Então, ligue agora e aproveita, porque os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80% para começar o ano com o pé direito. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. Você ligando agora, você vai garantir o melhor desconto, vai ter o melhor produto contra dores do Brasil e o melhor de tudo, você só paga em fevereiro, vai receber agora, vai contar sua melhora e paga depois. E atenção, você ainda ganha de presente ligando agora o nosso melhor produto contra a obesidade. É, você que tem problema para emagrecer, precisa emagrecer, mas da forma certa, o Vitaform é o produto certo. Você vai perder peso da forma certa, sem passar mal. Ele é um produto que tem diversos bioativos e ele tem como principal a laranja moro, que só é encontrada na Itália. É um produto de origem europeia, de matéria-prima importada e você vai emagrecer de forma certa. Então ligue agora e ganhe de presente o Vitaform. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta. Que legal, hein? Marco Rubio, secretário de Estado americano, concedeu entrevista ao programa Meet the Press, NBC News, neste domingo, um dia após a captura de Nicolás Maduro. Questionado se Cuba seria o próximo alvo da administração Trump, ele respondeu com cautela, sem confirmar ações específicas, mas com tom bem ameaçador. Afirmou que o governo cubano é um enorme problema, que Havana sustentava o regime de Nicolás Maduro com assessoria de segurança e guarda-costas, e que os cubanos estão em muitos apuros. Marco Rubio, filho de imigrantes cubanos e histórico defensor de mudanças de regime em Cuba, evitou detalhes sobre próximos passos. Mas as declarações dele foram interpretadas como advertência velada a Havana. Cuba condenou a captura de Nicolás Maduro como terrorismo de Estado e mobilizou manifestações de apoio à Venezuela sem responder diretamente às falas de Rubio. O episódio gerou especulações, mas não há confirmação de operações iminentes contra o governo cubano até agora, pelo menos por enquanto. E Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, engrossou a voz em pronunciamento público neste domingo. Veja o que ele disse. Estados Unidos não tem autoridade moral ni legal de nenhum tipo para sacar de seu país por la fuerza al presidente venezolano. Pero Estados Unidos sí es el responsable ante el mundo de la integridad física de Maduro. Nos sumamos al llamado de las autoridades venezolanas que exigen una prueba de fe de vida de Maduro y de Cilia. Llevan meses tejiendo la falsa acusación de narcoterrorista contra el gobierno venezolano y han sido incapaces de presentar una sola prueba que lo evidencie. Esse cara aí tá lascado, né? Tá falando assim porque já está com medo. Porque será o próximo, sim. Marco Rubio já deixou isso extremamente claro. Eles bancavam o regime venezuelano, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso com o Gerson, e em troca a Venezuela mantinha Cuba. Agora acabou essa mamata. Acabou. Não tem conversa. E a televisão cubana soltou uma nota de repúdio aos atos do governo americano e confirmou aquilo que nós dissemos aqui no dia do ataque.
que 32 guarda-costas de Maduro foram neutralizados pelos agentes da Força Delta no momento da apreensão de Nicolás Maduro. Veja. Información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela. Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano. Na verdade eram 40 guarda-costas cubanos. 8 saíram correndo pelo meio do mato. Ficaram desesperados. 32 foram eliminados imediatamente, sem que nenhum soldado americano fosse ferido. E manifestantes na França também engrossaram o caldo. Foram vistos incendiando uma bandeira americana de cabeça para baixo no final do sábado, 3 de janeiro, após os ataques militares dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro e a esposa dele. Em uma coletiva de imprensa no início do sábado, Donald Trump disse que os Estados Unidos vão administrar o país, acrescentando: não podemos correr o risco de que outra pessoa assuma o poder que não tenha em mente o bem do povo venezuelano. O jornalista local Pike Fresh capturou essas imagens que nós acabamos de mostrar, com os manifestantes na Place de la République, agitando bandeiras, entoando slogans e incendiando a bandeira dos Estados Unidos. Vamos falar agora com o nosso especialista em geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Um montão de coisa aí, né, Gerson, acontecendo, né? Miguel Dias-Canel já está desesperado, né, porque ele sabe que vai sobrar para ele. A morte dos 32 guarda-costas eliminaram, né, praticamente todos os guarda-costas, né, de Nicolás Maduro. E aí agora essa manifestação na França. É impressionante, né? Seja muito bem-vindo, Gerson. Final de semana de muitos acontecimentos. É impressionante a conjugação de fatos deste ano, do início de 2025, com a história. Uma curiosidade para a nossa audiência, e eu sei que você gosta de história também. Você sabe qual foi a data em que o Soleimani ele foi alvo das operações no primeiro governo Trump? E quando ele foi atingido e foi alcançado, ele que era um general da Força Quds iraniana, 3 de janeiro. Olha só, que coincidência, né? Também não podemos esquecer que no Panamá, o Noriega, sabe qual foi o dia da captura, quando ele acaba sendo levado para os Estados Unidos? 3 de janeiro. Então veja que existem algumas coincidências para os historiadores que dizem que não são coincidências fortuitas. Você sabe que aqui nos Estados Unidos existe um site que tenta interpretar os sinais de quando haverá uma grande operação dos Estados Unidos. Esse site é um site que se baseia no Pizza Hut, por incrível que pareça, porque eles ficam monitorando quando aumentam os pedidos de pizza ali na área do Pentágono, quando o pessoal vira à noite. Eles sabem que alguma coisa, alguma operação, porque são centenas de pizzas pedidas ali para o pessoal que é obrigado a fazer o overtime, acompanhando uma operação. Mas nesse caso, o que aconteceu realmente foi que o presidente Trump, ele monitorou essa operação da Delta Force da própria residência em Mar-a-Lago, junto com outras autoridades. Ele tem ali uma possibilidade de acompanhar em tempo real de qualquer local onde ele está, mas o fato é que essa operação foi uma operação interagências. E essa preocupação do Dias-Canel, ela é completamente inócua e até caiu já pela manobra, podemos dizer assim, porque não somente a TV cubana fala dos 32 mortos, não sabemos exatamente se foram apenas 32, e isso nos remete à questão do grande debate, da soberania, né, venezuelano. Como se pode falar em soberania se a própria guarda pessoal do Nicolás Maduro não era feita por venezuelanos e todo mundo sabia disso já há bastante tempo?
E, na verdade, essa preocupação do Díaz-Canel da segurança do Maduro e da Cília Flores, sua esposa, ela cai totalmente, até porque já tem imagens não só dos dois chegando, e é interessante até para a nossa audiência como foi uma operação interagências. O Delta Force fez a captura, leva para o Iwo Jima, lá no Iwo Jima passa para o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos, e aí já transforma a operação numa operação ancorada na justiça americana. Depois eles têm o cuidado de levar para Porto Rico, dali colocar numa aeronave e ir direto a Nova York. Para quê? Para que pousasse num aeroporto que caísse já na jurisdição das acusações que são feitas contra o Nicolás Maduro desde 2020. Com isso, se ele pousasse em Miami, por exemplo, que era mais próximo, teria toda uma burocracia, porque um juiz da Flórida teria que receber, dali transportar o processo para Nova York, tudo muito mais demorado, mas até esses detalhes estiveram. E foi interessante porque nas imagens a gente percebe que houve uma troca, né? Primeiro o Delta Force passa para a DEA, né, para o Departamento Antidrogas, e depois para os US Marshals, que são aqueles que fazem o transporte de réus da Justiça Federal Americana. Tudo muito sincronizado, muito feito com muito detalhe. Então a gente percebe que o Díaz-Canel pode ficar tranquilo, que o Maduro está muito bem guardado, já tem imagens até da primeira refeição que ele fez. Provavelmente nós conversaremos ainda no programa hoje sobre os desdobramentos, né, dessa situação de presença dele em estado muito bom, inclusive mental, para lembrar e rememorar muitas coisas para a audiência que está com ele hoje. Ele já está nessa audiência com o juiz, já deve ter ou se declarado culpado ou inocente. Se ele se declara inocente, ele encara um julgamento, e esse julgamento pode, inclusive, pedir a pena de morte. Se ele se declara culpado, ele pode fazer um acordo e aí talvez partir da prisão perpétua para uma condenação de 30 anos, como aconteceu com Noriega, que também acabou sendo preso na mesma data, algumas décadas atrás. Então, esse é o contexto do que nós estamos vendo, Paulo, e tem muita coisa com desdobramentos para o Brasil, com certeza. Não, pois é, e a gente viu essas imagens que a gente mostrou, já era de Nicolás Maduro na manhã desta segunda-feira, sendo transportado ali para o Departamento de Justiça ali americano, onde ele será ouvido já pelo juiz. As coisas estão andando muito rápidas e, Gerson, dizendo a verdade, esse talvez seja o lugar mais seguro que Nicolás Maduro poderia estar na Terra no dia de hoje. Na verdade, os americanos acabaram salvando a vida dele, né? Porque ele é um arquivo vivo com muitas informações valiosas. A qualquer momento, de repente, um desses guarda-costas aí, cubanos um deles poderia acabar com a vida de Nicolás Maduro. Então, se você analisa por um outro aspecto, né, um outro ponto de vista, eles acabaram salvando a vida de Nicolás Maduro. E está na cara. Está na cara, a gente já falou isso inúmeras vezes, que ele vai abrir a boca, já começou a abrir, nós já vamos falar disso daqui a pouquinho, e quem tiver o rabo preso aí, de repente seria melhor arrumar as malas e correr para as montanhas, né? Alguma coisa assim, porque vai sobrar, isso não resta a menor dúvida. E vou dizer o seguinte, a única forma do mundo não saber o que está acontecendo é os Estados Unidos segurarem a informação para usar quando for conveniente, porque isso pode acontecer. Usar essas informações para manipular o tabuleiro da geopolítica. Isso é possível, porque ele vai chegar e falar o seguinte, olha, meu irmão, agora aqui você vai ter que ajoelhar e rezar, porque você está aqui na nossa mão. E aí, como é que vai ficar? Então, o caso que muita gente está perguntando agora, como é que fica a situação? Por que Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez não assumem logo? Porque não podem. A situação ainda não está inteiramente resolvida na Venezuela. Você ainda tem 2 camaradas ali que precisam ser neutralizados. Diosdado Cabello e o sobrinho o Padrino Lopes. Padrino Lopes. Esses 2, eles são extremamente perigosos e podem se reorganizar. Eles podem, reestruturar todo o chavismo, e o Diosdado Cabello, que tem uma recompensa de $25 milhões pela cabeça dele, pode se tornar o novo Nicolás Maduro da Venezuela.
Sem contar que ainda tem o filho de Nicolás Maduro, que também é tido como narcotraficante, que está começando a falar na Venezuela. Então, veja, o que os Estados Unidos estão fazendo? Estão dizendo o seguinte, deixa a Delcy, que é a vice de Maduro, assumir por enquanto. Se ela não cumprir com o que nós queremos que se cumpra nesse momento, o destino dela será pior do que Maduro. Veja, é uma ameaça muito séria. Então eles estão preparando, as forças americanas ainda permanecem em solo venezuelano, vão ficar ali por mais uns 2, 3 meses, até que tudo esteja verdadeiramente limpo para que Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado possam assumir e levar a Venezuela, como Donald Trump diz, pensando no bem do povo venezuelano. Então veja, está todo mundo da Venezuela, você tem festas na Argentina, você tem festas na Venezuela, no mundo inteiro, aquilo que a gente falou e mostrou no sábado. E aí você tem os esquerdistas, o governo brasileiro, abrindo a boca e condenando, como, por exemplo, esses outros aí, Miguel Dias-Canel, condenando, né, dizendo que é uma invasão à soberania. Mas a soberania não é do povo. Se o povo está feliz, está satisfeito, pediu isso, acabou. Não adianta, é um problema que o povo tinha que resolver, o povo tentou e não conseguiu. Não tinha como bater de frente com o governo de Nicolás Maduro, com seus 200 generais, 2.000 generais, né? 2.000 generais. Imagina, você tem 2.000 generais, cara. É muita coisa. Então, como é que o povo vai reagir? Se não fosse assim, como o destino do povo da Venezuela poderia mudar? Como que o povo teria soberania se não tivesse uma ação como essa? Então, é complicado, né, Gerson? Veja que você coloca um tema interessante que deve constituir, talvez, parte da defesa do Nicolás Maduro. Esses 32, pelo menos esse número que foi admitido pelo próprio governo cubano, de agentes, de militares cubanos que faziam a segurança aproximada do Nicolás Maduro, eles podem ser interpretados como segurança, mas eles também podem ser interpretados como uma espécie de segurança, mantendo o Maduro quase que refém. Veja que houve intermediação, inclusive o Marco Rubio, ele deixou isso transparecer, de que foi dada a oportunidade para Maduro sair da Venezuela de maneira pacífica, procurar um local no mundo onde ele poderia, inclusive, estar numa situação de desfrute até do dinheiro que foi amealhado e desviado do regime durante todos esses anos. Veja que o Brasil é tido, dentro das conversas de inteligência, como um dos interlocutores que poderia ter facilitado essa saída do Maduro para algum país. Não por coincidência, a liderança do socialismo na Espanha começa a se movimentar e vários voos foram interceptados pela mídia jornalística na Europa de lideranças na Espanha que voaram para Dubai, já ontem e anteontem. E até por coincidência, Dubai é o mesmo local escolhido lá pelo ministro Alexandre de Moraes e esposa para passar aquele período. E porque todos querem Dubai? E porque Dubai era uma das cidades que, inclusive, estava no rol de opções para o Nicolás Maduro sair, deixar a Venezuela, com a facilitação e talvez intermediação do Brasil. Porque Dubai é um país onde há muitas pessoas condenadas em seus países e que não têm tratados de extradição e permitem que vários desses usem os seus dinheiros. Hoje, a Suíça, inclusive, já anunciou que congelou os recursos da família do Maduro que ainda estavam por intermédio de operações financeiras sigilosas depositadas na Suíça. Então, ele poderia ter optado. Mas você coloca um ponto interessante. Talvez Nicolás Maduro não tenha saído da Venezuela não porque ele queria permanecer, mas porque foi obrigado. E talvez essa extração tenha contado com a colaboração de pessoas do regime. Veja que quando você coloca a questão dos irmãos, né, Delcy e Jorge Rodríguez, você está colocando a situação de dois pilares do regime chavista hoje responsáveis por muitas transações, seja na parte de petróleo, de narcotráfico. Todo mundo sabe que são dois criminosos. Ele é o presidente da Assembleia, ou seja, é o presidente do Poder Legislativo. Ela agora assume como presidente ou vice-presidente que assume interinamente. Mas quais eram as outras opções de negociação nesse momento? Diosdado Cabello
Sabemos que ele é o braço armado do cartel dos sóis e domina com braço de ferro. Inclusive, a contra-inteligência cubana trabalha com ele a 4 mãos na Guarda Nacional Bolivariana. E o Padrino Lopes, um militar já sobre as Forças Armadas regulares, aquelas que a gente conhece de Exército, Marinha e Força Aérea. Essas Forças Armadas que têm até um sistema na América Latina, o mais sofisticado de defesa antiaérea, que conta com S-300 russos, com radares chineses. Teoricamente, é o único país da América do Sul que tem 3 camadas de defesa antiaérea em alta altitude, a média e baixa altitude. E, apesar disso, nada funcionou. E há quem diga que foi tentado um acordo e como esse acordo não saiu, ou seja, Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez não conseguiram o apoio das Forças Armadas com um acordo com o Padrino Lopes, eles foram obrigados a partir, e parece que foi isso que o Marco Rubio deixou a entender, para uma transição controlada da situação na Venezuela, combinando, e há quem diga que ela participou dessa traição a Nicolás Maduro. Mas veja, você vê pelas imagens, até de tranquilidade, quando ele foi preso, aparece ele dizendo boa noite, Happy New Year, ele aparentava uma calma de quem sabe que a sua situação nos Estados Unidos é bem melhor do que estava atualmente na Venezuela. Nicolás Maduro estava condenado à morte se permanecesse na Venezuela, ou pelo próprio regime, ou pelos cubanos, e pelos interesses internacionais. Veja só um número que eu termino o meu comentário te passando, Paulo. Sabe qual foi o cálculo conservador do que foi transacionado por essa estrutura mafiosa, que tem esses nomes que nós citamos aqui como partícipes durante 26 anos? Eu fiz a conta de acordo com analistas que estão trabalhando agora nas acusações contra o Nicolás Maduro. 2,7 trilhões de dólares em 26 anos. Isso é mais do que o PIB da maioria dos países, inclusive dos principais países do mundo. É muito dinheiro que eles movimentaram. E esse dinheiro financiou campanhas eleitorais e fez várias interconexões de lavagem de dinheiro pelo petróleo com ouro, narcotráfico e muita coisa. Então, é um ativo importantíssimo para a inteligência dos Estados Unidos e eu acho que ele está mais seguro aqui realmente do que lá na Venezuela, Paulo. Você viu o tempo todo aí que hoje de manhã também ele e a esposa, né? Os dois aí agora estão enrolados, mas ele está feliz, ele está tranquilo, que está sendo muito bem recebido. E outra coisa, né? Isso aí faz parte de uma estratégia, né? De uma guerra psicológica, onde o governo americano quer mostrar para Nicolás Maduro que ele está bem no governo americano, ou seja, em solo americano. Quer mostrar que ele está seguro, está sendo muito bem tratado, para mostrar para ele o seguinte: Maduro, aí, tu vai ficar calado, mãe? Tu vai ficar calado? Os caras lá te entregaram, te traíram, queriam matar você e aqui nós estamos aqui te dando esse respaldo, estamos te tratando bem, nós somos seus aqui amigos, né? Respeitamos, temos aqui carinho pelos direitos humanos. E agora você vai ficar calado? Entrega logo todo mundo, rapaz, e se livra disso. É essa a ideia que eles querem colocar na cabeça de Nicolás Maduro. E é essa ideia que vai prevalecer. Ele vai abrir a boca, não resta a menor dúvida. Aliás, já começou, né? A coisa está esquentando para valer e vai ferver ainda muito mais. E vale a pena a gente dizer que dias interessantes a gente está vivendo. É coisa muito, mas muito interessante mesmo. Com poucas horas aí em território americano, Maduro já começou a abrir o bico e, se continuar assim, poderá mudar o equilíbrio político em todo o mundo. Segundo o que está sendo revelado, agora Maduro já teria dado sinais de que presidentes em exercício de pelo menos 3 nações europeias, falamos isso hoje de manhã, fariam parte de uma suposta rede de proteção e financiamento ligada ao narcotráfico e a operações ilegais transnacionais. Pelo menos 3 presidentes ativos na Europa receberam recursos do narcotráfico, segundo o que está sendo divulgado. Isso é apenas o começo. Segundo estão dizendo, nos Estados Unidos, o conteúdo das primeiras palavras de Maduro é tão sensível
e bombástico que até agentes foram retirados da sala de interrogatório para que não vazasse tudo de uma única vez. Só para você ter uma ideia de como a temperatura já está alta neste momento. Maduro é um arquivo vivo de muitas informações perigosas para todo o sistema esquerdista e criminoso do mundo inteiro. Informações preliminares dão conta de que ele não hesitou em momento algum, em dar nomes, datas, endereços, reuniões secretas realizadas em vários países e até contas bancárias onde foram depositadas grandes fortunas provenientes do narcotráfico. São revelações que poderão derrubar autoridades que até então pareciam intocáveis e acima de qualquer suspeita. O governo americano deve soltar as primeiras informações em breve e isso vai gerar um barata voa, uma batata quente, sem precedentes, ou seja, vai haver uma correria gigantesca, sem igual. É melhor o mundo se preparar para o que vem por aí em termos de informação reveladora. Maduro sabe muito bem. Está no governo desde a época de Hugo Chávez e é amigo dos presidentes sul-americanos. De acordo com um compatriota dele, já preso nos Estados Unidos, o Hugo El Pollo Carvajal, Maduro enviava grandes quantias de dinheiro do narcotráfico para financiar campanhas eleitorais de presidentes amigos. E o presidente brasileiro também, vale lembrar aqui, é muito próximo do ditador venezuelano. Chegou a recebê-lo com tapete vermelho no Brasil, mesmo havendo uma recompensa pela cabeça dele. Nas eleições presidenciais da Venezuela em 2013, mais precisamente em abril de 2013, Lula, que já era ex-presidente, gravou uma mensagem de apoio à candidatura de Nicolás Maduro logo após a morte de Hugo Chávez. O vídeo foi exibido na televisão estatal venezuelana durante a campanha e em eventos em Caracas e também circulando online. No vídeo, Lula elogiava Maduro como continuador do legado de Hugo Chávez, dizendo frases como Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou, e destacando a defesa dos mais pobres e a integração latino-americana. Vamos rever o vídeo da época. Roda aí. Minhas amigas e meus amigos, fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, eu conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, pela grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez, em especial na defesa dos mais pobres. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho sincero. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Pois é, esse vídeo começou a circular novamente aí pela internet. E nós sabemos da ligação entre o presidente brasileiro com o regime venezuelano. Eles fazem parte do mesmo foro, o Foro de São Paulo. Se a informação que começa a circular agora sobre as primeiras delações de Maduro forem corretas, imagine você o que poderá acontecer. Se já são 3 presidentes em exercício na Europa envolvidos no esquema de Maduro, vai ficar muito difícil da gente acreditar que nunca houve nada mais que uma simples admiração entre os dois regimes, Venezuela e esquerda brasileira. Pode até ser que nunca teve nada mais que isso, mas vai ser difícil de se provar isso, que nunca houve absolutamente mais nada. Gerson, não é? Pode ser, né? Pode ser que só o Brasil, que amava a Venezuela, o povo venezuelano, emprestou dinheiro, deu, né? Emprestou não, porque esse dinheiro não é pago, são cerca de 8 a 10 bilhões de reais, que foram usados para a construção de uma ponte sobre o rio Orinoco, o Porto de Mariel, o metrô de Caracas, né? Tudo isso, né? Tanto em Cuba quanto na Venezuela. Mas a ligação do regime brasileiro, né, principalmente na época do governo Lula e da Dilma, foi aonde o dinheiro saiu, do BNDES para lá. E nunca mais voltou. E nem vai voltar, né, Gerson? Não vai voltar e digo mais, nós no Brasil talvez sejamos um dos poucos países do mundo que não temos dúvidas das conexões
E essas conexões estão em autos da justiça. Não podemos esquecer que o presidente Lula, ele pode até ter sido descondenado, mas ele não foi inocentado na Lava Jato, e mais do que isso, a Operação Lava Jato, que há um esforço muito grande do ministro Toffoli, houve esse esforço do Lewandowski quando estava ainda no Supremo, há o esforço do Zanin agora no Supremo para tentar desmontar tudo aquilo que foi construído durante o processo da Lava Jato, mas autos já constam e as pessoas não confessaram, delações foram feitas, dinheiro foi devolvido, e especificamente com a Venezuela, nós temos declarações irrefutáveis do dinheiro pago para não somente a campanha eleitoral, mas como suporte de informática, como o suporte de dinheiro desviado das obras de infraestrutura financiadas pelo BNDES, mas que foram pagas pelo Nicolás Maduro em dinheiro vivo, desviado não só do narcotráfico, lavado com operações de petróleo, e esse dinheiro era pago no exterior e, inclusive, era pago para contas do PT no exterior. Na época que o ministro Gilmar Mendes não havia aderido, à quadrilha que voltou ao local do crime, ele chegou a dizer que o Brasil se transformava em um Estado no qual o PT poderia se perpetuar no poder graças a esse dinheiro desviado no exterior, seja no Panamá, que nós conhecemos aquele escritório lá do José Dirceu, num prédio no Panamá, mas não somente, contas aí em algumas ilhas do Caribe, contas inclusive na Europa, o Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht com um servidor fora do país somente para gerenciar essa propina. Então é muita lavagem de dinheiro e que nós sabemos, nós conhecemos agora mesmo. Os próprios irmãos batistas estão com operações de energia, inclusive de petróleo na Venezuela, sob sigilo do Ministério das Relações Exteriores, agora, 2025. Não estamos falando nem lá da Operação Lava Jato só, não. Então você veja que as conexões nessa lavagem de dinheiro que acontece na Venezuela e o potencial de informações que o Nicolás Maduro pode compartilhar. Hoje ele, inclusive, eu já comecei a ler aqui informes nos Estados Unidos de que há uma proposta da defesa dele de livrar a esposa de uma condenação de prisão perpétua, colocar uma negociação para que ela receba uma condenação menor, que possa durar alguns meses ou alguns anos, e ele estaria disposto, sim, a assumir a culpa e fazer uma grande negociação, similar ao que aconteceu com Noriega, que acabou ficando preso durante muitos anos porque acabou fazendo um acordo, e vários outros líderes de cartéis fazem acordos, e o próprio general dele, ele inclusive está na mesma prisão do seu companheiro e seu concorrente. Para quem não lembra, o Elpódio Carvajal, ele era o concorrente do Maduro na sucessão do Hugo Chávez. Só que o Maduro, os cubanos escolheram Maduro por causa da sua lealdade, e por causa disso o Elpódio Carvajal, o Hugo Carvajal, vai para a Europa, acaba sendo preso na Espanha, está hoje nos Estados Unidos e já fez acordo e já entregou uma série de informações agora que podem ser acareadas. Aliás, por falar em acareação, essa acareação que vai ser feita em breve entre o Maduro e o Hugo Carvajal, isso é uma acareação, um instrumento judicial legítimo, não aquilo que o Toffoli começou a fazer tentando ali desmontar toda a operação ali em volta do Banco Master, ele que tem interesse direto nessa questão. Então hoje o Brasil, eu posso dizer para você, Paulo, que nós estamos em uma situação muito delicada, porque nós brasileiros conhecemos o teor da Lava Jato, conhecemos como foi feita essa transmissão de dinheiro da Venezuela para as campanhas eleitorais na Argentina, no Equador, lá com Rafael Correa, com os Kirchner na Argentina, com o próprio Evo Morales na Bolívia e com Lula e Dilma no Brasil. Isso não está somente nos livros, inclusive há vários livros editados sobre isso, está nas delações de Elpódio Carvajal e agora poderão ser confirmadas por Nicolás Maduro. Tem mais uma coisinha aqui que a gente gostaria de mostrar, que é, os vídeos agora começam a pipocar e esse é o grande barato da internet, né? Você não deixar as coisas caírem em esquecimento, porque se dependesse apenas das TVs abertas, você jamais
voltaria a ver o que nós vamos mostrar agora. João Santana e a esposa dele e sócia Mônica Moura receberam mais de 10 milhões de dólares em dinheiro vivo, não foram reais, foram 10 milhões de dólares em dinheiro vivo diretamente das mãos de Nicolás Maduro, então chanceler de Hugo Chávez naquela época, durante a campanha de reeleição do líder venezuelano em 2012. Os pagamentos eram parcelados, quase que semanais, entregues em malas na chancelaria ou no Palácio Miraflores, sem contrato formal, caracterizando Caixa 2. Era tudo entregue por Maduro para o casal de marqueteiros, né, que você já conhece muito bem. O valor total da campanha era de 35 milhões de dólares, com 7 milhões de dólares pagos pela Odebrecht e 2 milhões de dólares pagos pela Andrade Gutierrez via contas offshore. Outros 15 milhões de dólares ficaram pendentes. Perderam-se. Essas alegações constam da delação premiada do casal na Lava Jato, homologada em 2017, e foram repercutidas em reportagens recentes novamente. As condenações relacionadas foram anuladas pelo STF no ano passado, por questões processuais, sem contraprovas ou desmentidos públicos por parte de Maduro nos registros disponíveis. O ministro Toffoli acabou anulando tudo também. Veja agora um pouco, só um pouquinho, da delação dos marqueteiros na época da Lava Jato. Roda aí. Dando continuidade aos termos de colaboração de Mônica Regina Cunha Moura, trataremos agora do anexo 10, cujo tema trata da campanha Venezuela 2012. Lembrando que a colaboradora já foi devidamente cientificada dos seus direitos e dos seus deveres no âmbito da colaboração premiada, de acordo com a legislação pertinente. Pode... Então, doutora, em 2011, um ano antes da campanha de reeleição do presidente Chávez, o presidente Lula mandou chamar o João e disse para o João que o presidente Chávez tinha pedido uma intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad neste ano 2012, né? Fizemos, né? Então, Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chávez. Hugo Chávez, eles eram muito amigos e o Hugo, segundo o Lula, o Hugo Chávez pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez, para uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu, que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o embaixador, na época ele era embaixador? Ele era embaixador. O embaixador Maximiliano Arbeláez, está aqui o nome dele, Max, que a gente chamava de Max, que era embaixador da Venezuela no Brasil. Era muito amigo do Zé Dirceu também, muito próximo. E viajaram, a primeira vez foi João Santana, Zé Dirceu, o Max, que estava no Brasil, e também o Franklin Martins, que foi também convidado para integrar a campanha, né? Nessa primeira viagem, inclusive, tem um dado interessante, que o João depois chegou em casa comentando que eles foram de jatinho para a Venezuela, um jatinho da Andrade Gutierrez. Foi disponibilizado para que eles fossem de São Paulo a Caracas para tratar desse tema, para ver se... Quem conseguiu esse... Ele falou quem? José Dirceu. Conseguiu. Então, o João fez a primeira reunião que não estava o Chávez. O Chávez nessa época já estava doente, mas se escondia muito a doença dele. Por causa da eleição, justamente, não fragilizá-lo por causa da eleição. Então, assim, tiveram uma reunião com o Maduro, que na época era Nicolás Maduro, que na época era o chanceler da Venezuela, e com mais 2 ou 3 pessoas do núcleo duro. Essa reunião lá na Venezuela? Lá na Venezuela, reunião você estava? Não, a primeira vez eu não fui. O João foi só. E a reunião foi no Palácio de Miraflores.
só que o Chaves não estava. E estava o Maduro, que o João me contou, estava o Maduro, ele, o Franklin Martins, o Max, o embaixador, o Zé Disseu e mais umas 2 pessoas de lá da Venezuela que são muito próximas. O embaixador da Venezuela aqui do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Ele era na época, hoje ele não é mais, eu acho. Ele continua no governo lá, mas ele tem outro cargo, não sei qual. Olha, essa delação ela é um pouco longa e quem tiver disponibilidade, quem tiver vontade, vai acompanhar. Nós vamos colocar o link dessa delação lá no resumo, na bio do programa. Agora, Gerson, é interessante essa ligação, né? Porque não há como se negar uma ligação muito forte, né, da esquerda brasileira, e aí, nesse caso, o PT, com o regime chavista. Nicolás Maduro, desde essa época, né, já tinha esse envolvimento com essa turma, de acordo com a delação aí da Mônica Moura, que nós acabamos de mostrar. O Nicolás Maduro era o chanceler, era o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, e a turma recebeu aí quase 35 milhões de dólares para fazer a campanha. Então vamos entender da seguinte forma. O governo brasileiro só quer ajudar, só quis ajudar o governo chavista, né? Depois o governo Maduro. Ninguém recebeu nada. Muito pelo contrário, mandou dinheiro do BNDES para lá para fazer essas obras, né, de engenharia. Essas obras também não foram superfaturadas, muito pelo contrário. Foi seguida ali a planilha de custo na íntegra e que o governo venezuelano deixou de pagar e estava tudo lindo e maravilhosamente bem. O governo brasileiro não se importa com isso e alguém que recebe uma ajuda como essa, em algum momento, tem que retribuir, não é? Tem que retribuir. E aí o governo brasileiro disse, não precisa. O partido, né, o PT disse, não precisa, nós só queremos ajudar vocês. Não queremos absolutamente nada. Depois querem que a gente acredite nisso. Você acredita nisso, Gerson? Não, eu não acredito e eles também, como eu já disse, já está nos autos da Lava Jato, o que prova que essa história é completamente inverossímil, de simplesmente uma articulação, uma aliança política. Veja, nesse mesmo vídeo, eu inclusive já publiquei na minha timeline mais de uma vez os trechos desse vídeo que mostram a Mônica explicitando que recebia o dinheiro semanalmente em dinheiro vivo, em espécie, em sacos, às vezes de 300 mil, 500 dólares. Segundo ela, houve uma vez de até 800 mil dólares e que ela deveria repassar a parte para a esposa do Franklin Martins, porque o Franklin Martins fazia uma parte de suporte de internet e ela fazia parte da campanha eleitoral. Mas para a nossa audiência, ou pelo menos para os mais jovens, que às vezes não lembram do que aconteceu, na verdade, à época, havia um pacote. Veja que o jatinho era da Queiroz Galvão, as obras eram da Odebrecht, havia participação em alguns outros locais da OAS também. Essas empreiteiras que trabalhavam também com a Petrobras e que foram descobertas nas propinas, todos eles fizeram delação premiada dizendo do porquê eles passavam as propinas, seja para o MDB, à época o PMDB, seja para o Partido Progressista, à época o PP, nas diretorias, e para o Partido dos Trabalhadores. Havia diretores nomeados para facilitar essas contratações, que, na verdade, a propina era paga no exterior, e goleiros como o Youssef faziam a reintrodução desse dinheiro para as campanhas eleitorais no Brasil. Por isso que o Gilmar Mendes, à época, se referia como uma cleptocracia, o que existia no Brasil. Só que eles se uniram e fizeram uma aliança rápida para retirar Bolsonaro, e esses adversários políticos ou concorrentes ou até inimigos se juntaram para retirar Bolsonaro, mas nós não esquecemos. E, inclusive, estão nos autos as provas. O brasileiro talvez seja um dos únicos países, não vou dizer o único, porque a Espanha também está na mesma situação que a gente, porque existem provas em autos de condenações de políticos que estavam conectados ao governo venezuelano nessa lavagem de dinheiro. Veja,
Esses milhões de dólares que foram pagos para esse casal estavam em um pacote que foi intermediado, como ela falou, por José Dirceu, que agora está querendo se candidatar depois de ter sido condenado por tanto no Mensalão quanto depois na Lava Jato, e ele agora já se vê livre para se candidatar a deputado federal. Você veja, o Franklin Martins anda meio sumido, mas, na verdade, essa cúpula do PT esteve envolvido nessa corrupção e que amealhou milhões de dólares no exterior, como foi confessado e provado durante a Lava Jato. Houve devolução de milhões de dólares, houve acordos de leniência entre essas empresas em mais de 10 países. Então, como é que o brasileiro esquece isso tudo e o presidente atual do Brasil é um descondenado nesses processos e é eleito, segundo o próprio Gilmar Mendes, graças à intermediação, à ação do Supremo Tribunal Federal? Então você veja que nós vivemos uma situação muito crítica. A Venezuela se degradou e chegou a esse ponto de realmente encararmos uma situação quase irreversível de restabelecimento da democracia sem que houvesse uma ajuda, uma intervenção internacional, como aconteceu nessa operação. Mas por que eles chegaram a esse ponto? Eles passaram por vários dos passos que nós estamos passando no Brasil hoje. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Eu me pergunto, Paulo, e a nossa audiência, até quando nós caminharemos nesse nível de corrupção sistêmica, de conflitos de interesses na mais alta cúpula da Suprema Corte, com esses julgamentos farsescos, com a perseguição política, com o presidente Bolsonaro agora de novo preso logo depois de cirurgias, que são cirurgias sucessivas por causa de uma tentativa de homicídio, de uma facada que ele tomou na campanha eleitoral em 2018, que ele não poderia ter vencido porque ele era um outsider, alguém que colocaria areia nesse sistema. Só que todos nós sabemos disso, estamos vendo o que está acontecendo na Venezuela e parece que as nossas autoridades estão em recesso parlamentar, recesso judicial, e como se nada estivesse acontecendo, o mainstream jornalístico cobre isso com um debate ideológico, se houve atentado contra a soberania da Venezuela, se não houve. O atentado contra a soberania está óbvio que aconteceu muito antes. Agora, no Brasil, nós estamos vivendo o nível anterior de degradação institucional que a Venezuela viveu. E a pergunta que se faz, nós continuaremos caminhando nessa direção? E essa é a minha grande questão, Paulo, porque essas imagens da Mônica, elas já são conhecidas. São conhecidas pelos operadores do direito, pela OAB, pelo Conselho Nacional de Justiça, por desembargadores, juízes, mas são conhecidas também por senadores que poderiam usar o remédio constitucional hoje para nós começarmos a correção. Aí eu pergunto, nós teremos que passar o ano eleitoral de novo, esse ano eleitoral para tentar renovar 2/3 do Senado, para desfazer essas injustiças e perseguições políticas que ainda estão em andamento, não só contra o presidente Bolsonaro, não. Nós temos 3 deputados federais no exílio hoje, Eduardo Bolsonaro, Ramagem e a Zambelli na Itália. Nós temos centenas de brasileiros no exílio hoje. Então, essa diáspora venezuelana de 8 milhões que foram obrigados a fugir da Venezuela, vários perseguidos políticos e vários pela questão econômica, nós já começamos a viver no Brasil. Nós temos exilados políticos, nós temos presos políticos e nós temos, por incrível que pareça, um fenômeno que aconteceu na Venezuela, quando os ricos e classe média empresários saem da Venezuela para a Colômbia, saem para Miami e saem para os países, inclusive da Europa, e os pobres começam a sair para o Brasil. Isso está acontecendo hoje, nós estamos com empresas indo para o Paraguai. Quem é que poderia imaginar que os empresários brasileiros, como uma empresa como a Lupo, por exemplo, e é centenária, conseguiu sobreviver a mudanças de regime, questões diversas, período dos governos militares, redemocratização, conseguiu sobreviver a tudo isso e não consegue sobreviver a um terceiro governo do PT e vai buscar refúgio fiscal para continuar funcionando no Paraguai. E não somente a Lupo, não, várias empresas. Hoje nós temos vários ricos no Brasil que já estão posicionando seu capital no exterior, como foi feito na Venezuela. Então eu digo para você, nós continuaremos caminhando nessa direção? Será que o que está acontecendo hoje na Venezuela não é suficiente para a gente olhar e dizer não podemos continuar nesse caminho? Precisamos reverter. Nós estamos com os generais, a elite das Forças Armadas, presos,
General Heleno foi concedida a prisão domiciliar aí por uma questão de idade, mas eu acho que foi mais até por vergonha do sistema pelo que eles fizeram com o General Heleno. Mas o Braga Neto está preso há mais de um ano. E não só ele, o Paulo Sérgio está preso, o comandante da Marinha, o almirante Garnier está preso. E agora nós temos os nossos forças especiais agora e as famílias presas e pagando multas milionárias de 30 milhões. Nós temos as famílias dos refugiados políticos, eu digo, e termino essa minha fala indignada, Paulo. Nós estamos a 3, 4 dias do 8 de janeiro. E o Supremo Tribunal Federal já falou que vai fazer uma alusão ao 8 de janeiro, quase que uma celebração do 8 de janeiro. Até que ponto nós vamos chegar nesse cinismo? Nós temos que comemorar o 8 de janeiro, temos que celebrar o 8 de janeiro, ou temos que ter como uma data de vergonha nacional? 8 e 9, porque aqueles que foram presos e defraudados no dia 9, milhares de pessoas, idosos, mulheres, crianças, aquilo que foi feito no dia 9 é uma vergonha nacional. E, no entanto, parece que a sociedade brasileira olha para a Venezuela e diz, não, o nosso caso é diferente, a gente ainda tem aí uma gordura para queimar. Eu não acredito, viu, Paulo? É hora de nos indignarmos e agirmos. Hoje de manhã a gente disse e a gente vai repetir aqui, a Venezuela agora está melhor do que o Brasil, né? O Brasil já ficou pior do que a Venezuela, né? Porque agora eles pelo menos eliminaram a ameaça de Nicolás Maduro. E a informação que acaba de chegar aqui, Gerson, é de que já houve uma primeira audiência em Nova York, e tanto Nicolás Maduro quanto a esposa dele, a Cília Flores, se declararam inocentes, ou seja, disseram que não são culpados. Então aí agora vai ser aberto um processo e a corda vai apertar no pescoço dele, né? E olha, aproveitando aqui também a situação, uma outra notícia que acaba de chegar no Brasil, né? Nós não podemos esquecer também dessa questão do INSS e do Banco Master, né? Nós temos informações, né, que foi publicada hoje pelo Carlos Dias, ele trouxe essa informação de que o Daniel Vorcaro é dono de poços de petróleo na Venezuela, onde ele gastou mais de 150 milhões de dólares para a aquisição de 2 poços de petróleo, ou seja, está envolvido nesse esquema também. E aí o TCU, o Tribunal de Contas da União, recomendou pelo cancelamento da liquidação do Banco Master. Ou seja, está batendo de frente com o Banco Central. Dá para acreditar numa coisa dessa? Dá para acreditar porque o Tribunal de Contas da União, embora o nome tribunal, aliás, esse nome é muito infeliz. Tribunal de Contas da União, para quem não entende, para quem não sabe, pensa que faz parte do Poder Judiciário. Não. O Tribunal de Contas da União é um órgão acessório do Poder Legislativo e que serve como instrumento, como ferramenta de fiscalização, que deveria ser o que o Poder Legislativo faz, das contas federais, ou seja, do orçamento, daquilo que o pagador de impostos coloca em Brasília para ser transformado em recursos, em retorno de ação social, de defesa da pátria, de segurança pública, de saúde, etc. Então, o Tribunal de Contas da União, ele é mobiliado por ministros que são nomeados em acordos entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E esse ministro que está encabeçando, e vários dos ministros que lá estão, por indicação política, eles muitas vezes não honram nem mesmo a qualidade técnica, porque existe um corpo técnico lá no TCU excelente, que deveria fazer essa fiscalização. Eu conheço esse processo, eu te digo por quê. Eu fui ordenador de despesas, eu comandei uma unidade e fiquei com o meu CPF 5 anos ali no escrutínio do Tribunal de Contas da União por cada licitação que eu assinei, por cada pregão eletrônico que eu tive que entrar ali com o meu token para confirmar e abrindo a guarda, inclusive, da minha vida pessoal, porque há um escrutínio seríssimo. Porém, agora, eles estão querendo reverter por uma pressão política. Por quê? Porque o Vorcaro, ele sabe demais, tem envolvimentos no poder legislativo, executivo e judiciário, como a gente já sabe, da esposa do Alexandre de Moraes e da esposa do Toffoli também, ambas conectadas aí a interesses do Banco Master. Então a gente começa a perceber que essa estrutura mafiosa em Brasília que está se defendendo, usando o TCU, usando o próprio Supremo Tribunal Federal, porém,
pelo menos a imprensa, pelo menos cada um de nós, deve fazer a sua contribuição dizendo o seguinte: nós estamos vendo, nós estamos denunciando, e mais do que isso, essa excrescência vai nos levar a um abismo. E não é possível mais conviver com isso, pelo menos de forma velada não está ocorrendo, ela está ocorrendo à luz do dia, todos nós estamos vendo. E é inadmissível. O mínimo que deve se exigir do crime, na minha opinião, para uma sociedade minimamente responsável, é que o crime ocorra de maneira velada, escondida, sem ninguém ver. Agora, quando o crime acontece dessa maneira, à vista de todos, todos sabem do conflito de interesse entre as esposas de Gilmar Mendes, Zanin, Alexandre de Moraes e Toffoli, dos escritórios de advocacia, não somente deles. Todos sabem das vendas de sentenças que são feitas no STJ. Todos sabem das articulações do Banco Master feitas com autoridades do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. E nós vamos aceitar tudo isso calados? Nós vamos engolir isso que está sendo... E os credores dos CDBs agora vão todos correndo, já que vai ser desfeita a liquidação, vão todos correndo e quererem ali os seus recursos se não existe essa liquidez. Isso gera uma instabilidade gigantesca no sistema financeiro. Mas nós vamos assistir tudo isso, Paulo? Vamos ver, né? É o que parece, né? Porque se voltarem atrás e cancelarem a liquidação do Banco Master, o BRB vai comprar o Banco Master e todo aquilo que era para ser feito às escondidas vai ser feito às claras e ninguém vai dizer absolutamente nada. Aí quando vem um Donald Trump da vida e entra numa Venezuela, vão dizer que isso era um problema que tinha que ser resolvido pelo povo daquela região. Como é que o povo tem condições de resolver uma situação se não for assim com ajuda externa? É brincadeira, né, Gerson? Olha, chegamos ao final aqui desta edição, né? Mais uma vez, brilhante, sensacional, e vai ter muita coisa para a gente falar ainda durante esse mês de janeiro. Se Deus quiser, vamos torcer para que as coisas, né, terminem da melhor maneira possível. E a verdade tem que ser sempre dita: doa a quem doer. Gerson, obrigado pela sua participação. Quer falar mais alguma coisa antes da despedida? É melhor que não. Realmente hoje eu não estou num bom dia para fazer comentários. Eu podia falar dos detalhes operacionais. Foi uma operação fantástica, com mais de 150 aeronaves, guerra eletrônica. Podia ficar minutos falando sobre isso. Mas eu digo para você que hoje não é um bom dia. Realmente a minha indignação com isso tudo que está acontecendo está chegando a raias até de uma situação que pode comprometer até você que está aí no Brasil. Então, tá certo. Silêncio. Eu conversamos durante a semana, se Deus quiser. Amém. Um grande abraço, Gerson. E até a qualquer hora, se surgir alguma coisa mais extraordinária. Sexta-feira você está de volta. Um abraço, até lá. E nós ficamos por aqui com esta segunda edição do nosso programa. Lembrando que nesta terça-feira ao meio-dia estaremos de volta, o Alfredo, o Carlos e eu, com mais informações fresquinhas sobre toda essa situação que mencionamos hoje. Um forte abraço e até lá.